Olá pessoal, meu nome é Bruna, sou professora de Química e hoje a gente vai resolver o exercício da PUC adaptada, São Paulo, que fala o seguinte: sabe-se que o cobre metálico reage com ácido nítrico diluído e produz óxido de nitrogênio 4, água e um composto iônico no qual o cobre tem seu maior número de oxidação dentre os dois mais comuns. Formule e ajuste a equação da reação entre o cobre e o ácido nítrico diluído. Nessa questão, a gente tem uma solução que envolve a redução e a oxidação de duas substâncias, no caso, o cobre e o ácido nítrico. A gente precisa descobrir qual elemento que oxidou e qual elemento que reduziu. Para isso, precisamos descobrir o número de oxidação de todos os elementos. Como que é feito isso? Sabemos que, para substâncias simples, o número de oxidação é zero, então o cobre aqui nos reagentes é zero. O hidrogênio, o número de oxidação dele, como ele está na família 1, é mais 1. O nitrogênio aqui é o elemento que vamos descobrir. O oxigênio está na família 6. Para isso, ele precisa receber mais 2 elétrons para ficar completo. Então, ele necessita de 2 elétrons, por isso o número dele é menos 2. Aqui o nitrogênio, vamos descobrir. Oxigênio, menos 2. O cobre, pela regra da cruz, ele é mais 2. O nitrogênio vamos descobrir e o oxigênio, menos 2, como eu já expliquei antes. Na água, o hidrogênio, da família 1, então mais 1, e oxigênio, menos 2. Como que a gente vai fazer para descobrir aqui o número de oxidação do nitrogênio? Como essa molécula ela é estável, então, o número de oxidação do nitrogênio a gente pode calcular desse jeito. Toda a soma tem que ser igual a zero. Então, mais 1, mais o número de oxidação do nitrogênio que a gente não sabe, mais 3 oxigênios de carga menos 2, tem que ser igual a zero. Então, aqui a gente tem uma equação com uma incógnita. Esse x é igual a mais 5. Da mesma forma, a gente vai descobrir aqui do nitrogênio. X mais 2 vezes menos 2 tem que ser igual a zero. X é igual a mais 4. O nitrogênio aqui, como ele está na forma de nitrato, da mesma forma com que ele está na forma de nitrato aqui do ácido, o número de oxidação dele é igual a mais 5. Descobrindo todos esses números de oxidação, o que a gente pode observar? Que o cobre foi do 0 para mais 2. E o nitrogênio aqui foi de mais 5 para mais 4. Então, o nitrogênio aconteceu a redução. Quantos elétrons foi transferido? Delta igual a 1. E do cobre? Aconteceu a oxidação. Quantos elétrons foi transferido? 2. Então, no quadro da redução, vamos colocar o NO2. E no quadro da oxidação, o cobre. Como? O cálculo ele é feito número de átomos que reduziu vezes o número de elétrons transferidos. Então, eu tenho um nitrogênio vezes um elétron transferido, que é igual a 1. Aqui no cobre, 2 elétrons transferidos vezes um átomo de cobre, 2. Como não tem menor múltiplo comum entre 1 e 2, então eu já procedo a partir daqui. Esse 2 vai ser o coeficiente estequiométrico do NO2 e esse 1 vai ser o coeficiente estequiométrico do cobre. 1 no cobre e 2 no NO2. A partir daí, a gente continua o balanceamento a partir de tentativa e erro. Se aqui eu tenho 2 nitrogênios mais 2 aqui, então, como eu só tenho nitrogênio no ácido nítrico desse lado, o coeficiente estequiométrico 4. Um cobre desse lado, eu só tenho cobre no nitrato de cobre aqui, então 1 aqui.
Como que a gente balanceia a água? Eu tenho 4 hidrogênios aqui e eu só tenho hidrogênio na água. Então, 2 águas. Dessa forma, a gente termina o balanceamento de oxirredução.